Paz e graça da parte de Deus, queridos irmãos. Queridos irmãos, mais uma vez nós estamos aqui com o nosso caríssimo, que nos falará acerca de um tema que tem sido muito distorcido. O tema tem a ver com a eleição soberana, a eleição incondicional. Mediante esse mesmo tema da eleição incondicional, surgem dois grupos, duas oposições. Uns que se identificam como arminiano e outros que se identificam como calvinista. Para os arminianos, a ideia da eleição é na tentativa de Deus eleger segundo a sua presciência, segundo o seu pré-conhecimento. Eles creem que Deus viu no futuro obras nos homens e assim Ele lhes elegeu. Enquanto que os calvinistas, eles creem da outra maneira. Eles creem que Deus elege segundo a sua própria soberania, que Ele não viu nada de bom no homem, mas assim aprove Ele mesmo escolher alguns para a salvação. Mas diante dessas duas posições, qual delas é bíblica e qual delas é verdadeira? Então aqui o nosso caríssimo poderá nos responder esta questão. Obrigado pela oportunidade que me é dada. Então cá estou para responder as objeções de muitos quanto o tema em causa. A questão em causa é: será que Deus elegeu as pessoas com base na sua presciência ou no seu pré-conhecimento? Ou seja, será que Deus, através do seu pré-conhecimento, Ele viu que os homens teriam fé? Ele viu que os homens teriam a capacidade de crerem, se arrependerem e serem salvos por seus próprios méritos? Vamos debruçar um pouquinho com relação ao mesmo tema. Pois bem, a visão bíblica com relação à eleição incondicional, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 4, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, através desse texto bíblico que Paulo frisa aqui, em Efésios capítulo 1, versículo 4, nós ganhamos a percepção de que Deus não elege as pessoas com base na fé prevista. Ou seja, a presciência de Deus possibilita-o a fim de que ele enxergue aqueles que ele escolheu de antemão. Mas a presciência de Deus não viu que o fulano, o beltrano ou o cicrano teria fé, e em função desta mesma fé o escolheu. Este é o pensamento bíblico. O pensamento bíblico com relação à eleição é que Deus elegeu e escolheu para si um povo de forma imerecida, pois todos os homens estavam mortos em seus delitos e pecados. E de forma graciosa e imerecida, Deus os elegeu, os escolheu em Cristo Jesus. Pois o apóstolo Paulo diz-nos, no mesmo livro de Efésios, que nós somos reconhecidos, amados em Cristo Jesus. Pois bem, com isso nós entendemos que o fundamento, a base, o alicerce da eleição não é o mérito, o esforço dos homens, e sim os méritos de Cristo Jesus. Pois, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, o apóstolo Paulo diz-nos que Cristo Jesus tornou-se para nós justiça, sabedoria, santificação e redenção. Com isso nós entendemos que o modo pelo qual Deus salva, justifica, perdoa os pecadores e os absolve da condenação eterna e da ira vindoura é por meio dos méritos de Cristo. Deus não perdoa, não aceita, não justifica e tampouco glorificará os seus servos, os seus filhos, os seus eleitos com base no esforço que os mesmos empregaram, mas com base na fé que estes homens depositaram em Cristo Jesus. A visão bíblica com relação à eleição é que a eleição é de fato incondicional. Incondicional porque Deus não viu condição alguma nos homens que, no entanto, o movesse a usar de misericórdia para com os mesmos. A salvação, a eleição é incondicional porque nenhum homem possui condições, possui capacidades, credenciais que, no entanto, possam mover o braço de Deus a usar de misericórdia para com os mesmos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Com isso nós entendemos que todos os homens irremediavelmente estão perdidos, estão mortos em seus delitos e pecados, pois espiritualmente são cegos, surdos e mortos.
Portanto, nesta condição de morte, incapacidade total, eles não têm a força, a autonomia de se autossalvarem, de se autolibertarem, a menos que Deus se prontifique em salvá-los. O apóstolo Paulo, no mesmo livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o apóstolo Paulo é enfático em dizer que o salário, o pagamento válido pelo pecado dos homens é a morte, o desprezo eterno e a condenação. Em nenhuma parte das Escrituras nós vamos encontrar um texto sequer relevando a beneficência dos homens. Em nenhuma parte das Escrituras nós vamos encontrar o bem do homem a ser enaltecido. Mas nós vamos encontrar inúmeros textos nas Escrituras trazendo à tona a realidade do homem, a depreciação do homem. E nesta condição de depravação total e espiritualmente morto, o ser humano não pode de jeito nenhum ser salvo. Então, a eleição é uma obra soberana, é uma obra espiritualmente divina, porque o homem não tem autonomia, não tem a capacidade, não tem o poderio de se autossalvar. Por isso, Deus implementou a graça como meio de salvação para os homens. Por isso, está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8, que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Então, o pensamento arminiano com relação à eleição é muito pobre, é errôneo, porque não é um pensamento bíblico. O pensamento bíblico com relação à eleição é que Deus imerecidamente escolheu um povo para si e autenticou a salvação desse mesmo povo através do sangue do seu Filho derramado na cruz. Pois o escritor aos Hebreus denomina este sangue de o sangue purificador da nova aliança. Pois, através do sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário, a ira de Deus foi aplacada e a justiça de Deus foi satisfeita na sua íntegra. Em função disto, aqueles que Deus Pai escolheu para si muito antes da fundação do mundo, para que, no entanto, se beneficiassem dos méritos de Cristo, eles, de jeito nenhum, entram em condenação. Pois Cristo Jesus diz-nos em João capítulo 5, versículo 24, que aquele que crê em mim não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, ele diz, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, em forma de conclusão, podemos assim dizer como o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu estou certo, convicto de que aquele que em vós começou a boa obra, que obra? A obra da salvação, ele aperfeiçoará até a vinda de Cristo. Então nós fazemos uma comparação com a responsabilidade que Deus incumbirá a Jesus de morrer pelos homens e ressuscitar e finalmente ascender aos céus. Assim como Cristo Jesus consumou a obra que o Pai lhe havia dado, assim Deus Pai há de consumar, há de terminar o ministério, a obra que ele começou no seu povo. Portanto, esta é uma verdade absoluta, indestrutível e imbatível, porque o Deus que escolheu para si um povo peculiar, ele continuará aperfeiçoando os seus filhos até a vinda de Cristo. E finalmente, este mesmo povo será glorificado para todo sempre. Amém. Concernente que nós ouvimos a explanação foi de facto uma explanação bem dita, mediante as Escrituras, mas tem outros textos também que a linhagem arminiana ele sustenta. Texto como João capítulo 1, versículo 12, que diz: todos quanto receberam, Deus lhe deu autoridade para se tornar feito filho de Deus. E também esses textos que apresentam quem crê será salvo. Mediante esses textos, eles usam como instrumento para quebrar essa doutrina da eleição incondicional. Eles dizem que eu que tenho que aceitar, eu que tenho que crer, mediante as Escrituras. Quem que leva a pessoa a crer? Será que o homem é salvo? Será que Deus elege mediante a escolha deste mesmo homem? Ele crer, voluntariedade dele, ou alguma coisa que a Escritura apresenta quanto à questão desses homens aceitarem e crerem em Cristo Jesus? Pois bem, relativamente à fé que o homem possui, nós bem sabemos, segundo o que a Bíblia afirma em Romanos capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Paulo ele diz que
todos os homens estão miseravelmente perdidos, porque nenhum destes homens tem a capacidade de buscar a Deus. Então, em função disto, todos os homens estão mortos, e a única coisa que eles podem fazer é permanecer mortos. Portanto, um homem naturalmente não pode crer, não pode se arrepender e não pode glorificar a Jesus. Então, a fé e o arrependimento, ambos são efeitos da regeneração. O homem não crê, o homem não se arrepende, se no entanto não for regenerado. A pessoa só crê, só se arrepende dos seus pecados, só reconhece Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, se no entanto Deus o regenerar. Ele tem que nascer de novo. Deus tem que levá-lo ao novo nascimento e posteriormente ele crê. Pois a fé não é uma força que nasce no homem de forma automática e natural. A fé é um dom celestial. A fé é o efeito da regeneração que Deus opera na vida dos homens. Então, naturalmente, o homem não tem a autonomia, a capacidade de crer, nem de se arrepender. Pois o apóstolo Paulo diz-nos que a tristeza, segundo o homem, a tristeza, segundo o mundo, conduz à perdição. Porém, a tristeza, segundo Deus, conduz à salvação, da qual ninguém se arrepende. Então, os homens não podem crer, não podem se arrepender, e de jeito nenhum podem salvar-se a si mesmos. Se, no entanto, Deus não se prontificar em salvá-los. Eles não têm a capacidade, pois todas as partes do homem foram contaminadas com o vírus do pecado. O ser humano ele é errante desde o ventre e mau desde a concepção, e todas as partes que o compõem estão contaminadas com o pecado. Então, nessa condição, o homem não pode crer em Deus, não pode ter fé em Deus, pois bem sabemos que a fé é um dom da graça de Deus e é resultado da regeneração, pois em Tiago capítulo 1, verso 16, o apóstolo diz-nos que não erreis, amados irmãos, todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variedade. Portanto, a fé, o arrependimento, a graça, a misericórdia e finalmente a salvação, tudo isso provém unicamente de Deus, pois em Jonas capítulo 2, versículo onde está escrito que a salvação pertence ao Senhor. Amém. Então, com as respostas que nós ouvimos, mediante as Escrituras, então chegamos à conclusão que esta doutrina, chamada eleição incondicional, ela é bíblica e também, mediante a explicação, nós entendemos aquilo que o apóstolo Lucas trata em Atos capítulo 13, versículo 48, que diz que creram todos que estiveram destinados para a vida eterna. Então, esse texto também vem para trazer o sustento de que os que vão crer são aqueles que outrora já tinham sido destinados para a vida eterna. Para vocês que estarão assistindo esse vídeo, aprendam essa doutrina, e para vocês que são incrédulos em submeter nessa doutrina, só para dizer que essa doutrina ela é bíblica, ela é verdadeira, e essa doutrina não começou por Calvino, não começou por nada, não, mas começou dentro das Escrituras. Nós encontramos esta doutrina.